Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam bem-vindos. E eu tô começando esse episódio, mas já avisando que é o último episódio da nossa segunda temporada aqui, né? Foram mais de 30 episódios nesse ano, todos os episódios sendo feitos aqui nos estúdios da You Group. Foi uma temporada incrível, cheia de convidados, cheia de informação. Então, se você perdeu algum, tem link aqui na descrição com todos os episódios dessa temporada e da temporada do ano passado. Então, assim, mais de 60 episódios para vocês acompanharem e assistirem tudo. E a gente fala, né, aqui no Vida de Mãe, de maternidade. A gente conversa, troca experiência com outras mães ou até especialistas. Mas hoje o assunto é um pouco diferente. A gente vai encerrar essa temporada com... Em vez de falar de maternidade, hoje o assunto vai ser paternidade, até porque a gente não faz filho sozinho e a gente quer que os pais participem na criação dos filhos, né? Então, o nosso convidado de hoje é pai de uma menininha de quase 2 anos, a Betina. E a gente falou que até a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Quase um mesinho ali de diferença da Gigi, então fases muito próximas ali. É formado em arquitetura, multilingüe, já viajou por diversos lugares do mundo. Inclusive, ensina, né, italiano e inglês online. E o principal, compartilha sua visão de paternidade nas redes sociais, com um conteúdo muito bacana, conscientizando outros pais, né, sobre a importância deles cumprirem o seu papel na educação e estarem presentes na vida dos filhos. Estou falando aqui com Jonathan, do Papai Multilingüe. Oi, Fabi. Muito obrigado pelo convite. Estou bem honrado de estar falando aqui com você. A gente se conheceu recentemente, assim. O perfil do Jonathan apareceu, sabe? Você tá ali passando no Instagram, eu vi um vídeo seu falando sobre essas questões de pai tem que fazer isso, não sei o quê. Acho que o primeiro vídeo que eu vi foi em relação a pai tem que ajudar, sim, na hora da amamentação, né? Uhum. E aí eu comecei a te seguir, a gente começou a se falar. E eu falei, nossa, muito legal pra trazer. Já mandei pro meu marido, tá vendo? Vai pegando umas dicas aí. Então, leva uns puxõezinhos de orelha ali e aqui. E papai multilingüe, quantas línguas você fala? Eu falo português, inglês, italiano, espanhol. Estou estudando francês. Agora, com filho, tem menos tempo, né? Pra estudar. Era uma coisa que eu fazia muito quando não tinha. Mas eu gosto bastante. Daí veio o nome de Papai Multilingüe. E da onde surgiu essa vontade de criar conteúdo de paternidade na internet? Eu sempre usei as redes sociais, assim, como uma maneira de me inspirar, sabe? Então, antes de ter a Betina, eu seguia arquitetos que me inspiravam, eu seguia pessoas que viajavam. Quando a gente descobriu que a Erika estava grávida, eu falei, vou seguir outros pais, né? Para me inspirar também. E o que eu tinha de expectativa... ali era achar um pai que compartilhasse muito do dia a dia. Então, que falasse, olha, aqui tem fraldas baratas para você comprar, tá em promoção. Ou então, a bebê teve assadura, foi isso que a gente fez. Eu queria essa coisa bem de dicas do dia a dia mesmo. E não encontrei. Às vezes tem muitas mães que fazem isso, mas você queria essa troca com um pai, né? Já existia uma comunidade bem forte de mães, assim, que faziam, né? E de pais eu tive bastante dificuldade. Tinha, assim, esses pais que são escritores, que levam uma coisa mais como uma profissão, mas não era o que eu tava buscando. Então eu falei, eu vou ser esse pai. Eu vou ser esse pai que vai compartilhar desse dia a dia ali e vai mostrar para as pessoas. Que legal. E você sonhava em ser pai? Já era, assim, um sonho de vida? Sempre sonhei. A gente começou a namorar, eu e a Erika, eu tinha 14 anos, bem cedo. Olha, a gente também. Eu tinha 14, ele tinha 18. Eu tinha 15, na verdade. Eu tinha 14 e a Erika tinha 18, então a gente inverteu. Aí, ó, só inverteu. A gente só inverteu. E a gente sempre falou sobre filhos, assim. Nunca foi, será que vamos ter? Não, a gente já conversava, a gente já tinha nomes. E daí, como a gente namorou muito tempo, foi mudando os nomes, assim, né? Ia mudando conforme o tempo passava. Mas a gente sempre sonhou, a gente sempre teve muita facilidade com criança, então, para brincar, e a parte lúdica, eu tenho afilhados, e nossa, a gente faz a festa, então eu sabia que quando chegasse essa hora, ia ser muito, muito legal. E quando ela engravidou, como que ela te contou? Você participou da hora do teste, ela fez alguma surpresa para contar? Então, a gente demorou um pouco para engravidar, assim, foi mais do que a gente imaginava, levou 1 ano. E aqui, quando às vezes se compara com outras pessoas, parece pouco, assim, né? Porque tem gente que tenta 3, 4, 5. sim. Então, claro que é pouco. Mas como era uma coisa que a gente queria muito,
a gente planejou muito. Então, antes dessa parte, a gente viajou, a gente curtiu o nosso casamento. Então, quando chegou a hora, sabe? E quando começou a demorar, foi bem difícil. Nos primeiros 6 meses, a Érica, ela vinha conversar comigo. Ali tal coisa, ali em blog, que tem que comer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que ser desse jeito. Todas aquelas dicas de tentantes, né? E pra mim, me deixava ansioso. Eu falava, não quero falar, não quero saber. Vamos deixar que vai acontecer. Quando chegou nos 6 meses e não aconteceu, inverteu o papel. Ela já estava esgotada de ler e pesquisar sobre o assunto. E eu comecei a pesquisar e falar, tem que tomar isso, tem que não sei o que. Ela, não, já fiz, já não deu, já não sei o quê. E aí, foi ficando bem difícil porque todo mundo engravidava perto da gente. Todo mundo, tipo, casais que não queriam engravidar. E, a gente nem queria, engravidou. E a gente, nossa, não acontece, só não acontece com a gente. Era até engraçado que um dia a gente tava assistindo uma novela, que tava passando no Vale a Pena Ver de Novo, era Chocolate com Pimenta. A cachorra do Danilo, de um personagem, engravidou. A gente falou, meu Deus, até a cachorra engravidou e a gente não, né? Tipo, não acontece. Então a gente tinha medo, assim, de não acontecesse, né? E lá pelo final desse 1 ano, a gente começou a ir no médico pra, né, ver se estava tudo bem, porque é o tempo que se recomenda. Mas a gente já estava esgotado, já tinha feito muitos testes e... vai ser esse mês, não vai ser esse mês, não vai. Aí, quando a gente foi nesse médico, ele pediu um exame que é aquele exame que você faz um contraste nas trompas, que é bem invasivo para a mulher. E a Érica não queria fazer, assim, ela sabia da necessidade, mas né, ela tinha muito medo, é uma coisa que doía muito. Aí a gente tava descendo do prédio para entrar no carro... E eles ligaram do consultório falando, olha, acabou a luz aqui no bairro, não vai dar pra fazer o exame, a máquina desregulou, não venham. Da gente, tipo assim, será que é um sinal? É um sinal de que não é pra fazer. Não é pra fazer. E bateu uma expectativazinha ali. Aí eu sabia, decorado, assim, a tabelinha dela ali, eu sabia o dia que vinha, mas a gente já não tava falando sobre o assunto pra não gerar expectativa. Passou 1 dia, passou 2 dias, no 3º dia... Tipo, a gente tava se olhando rendinho, assim, sabe? Tipo, eu sei que tá atrasado. Aí chegou um dia, eu falei... Tá atrasado, né? Ela, tá. Isso era uma sexta-feira à noite. A gente falou, vamos esperar até segunda pra não se precipitar? Vamos. Aí a gente quase não dormiu à noite, assim, de expectativa. Chegou sábado de manhã, eu falei, eu vou na farmácia. Eu ia falar, vocês aguentaram até segunda? Eu fui na farmácia, comprei o mais baratinho ali, porque a gente já tinha feito tantos. E aí a gente... entrou no banheiro, juntos ali mesmo, com a expectativa, e finalmente veio o positivo. Daí foi um momento mais especial, assim, né? A gente chorou, se abraçou. Aí eu voltei na farmácia comprar aqueles mais que diz ali que tá grávida. Ter certeza, E foi muito emocionante mesmo, porque era uma expectativa grande que a gente tinha, E né? passou muito tempo nessa expectativa, então só vai aumentando, né? Muito tempo. E é uma luta muito solitária dos tentantes, assim, né? Porque você... não tem muito com quem conversar, você não fica falando o tempo inteiro. Ninguém fica perguntando pra você, e aí, tentou? E aí, como é que você tá se sentindo? Então, era só a gente entre nós mesmos. E quando tem pergunta, normalmente é só, ainda não conseguiu? É uma ainda coisa mais invasiva, não é nesse sentido de ajuda, e sim de Sim. cobrança, assim, né? Mas é legal que você também participou, porque muitos homens, nesse momento, tipo assim, a mulher tá lá naquela expectativa de todo mês e o homem tá, daqui a pouco vem, né? Não tá também nessa ansiedade ali de querer junto, de tentar junto. Sim, mas a gente passou por isso juntos e a gente até se fortaleceu juntos, porque aí os dois estavam no mesmo lugar, na mesma página, e até que chegou o nosso positivo. Ai, que demais. E pertinho do nosso, né? Sim! Até que você falou que vocês foram acompanhando a gestação da Gigi, porque era pra nascer praticamente juntas ali. A data da Betina era 9 de novembro. Da Gigi era 10 de dezembro. 10 de novembro. Olha, 10 de novembro. Era tipo ali, ó. Daí que ela resolveu adiantar e daí nasceu 4 de outubro. E na gravidez da Érica, assim, você foi aquele pai que estudou, pesquisou de tudo, né? Queria se informar sobre tudo que ia acontecer na gestação, no pós? Ou falou, não, deixa seguir a intuição e eu vou aprendendo conforme o andar da carruagem? Não, assim, muitos homens falam que se sentem pais só quando pega o bebê no colo e o bebê nasce. Mas pra mim, eu vi o positivo ali, eu me apropriei do nome pai, do papel de pai, sabe? Então eu lembro que a gente fez os 2 testes e a gente falou, vamos contar para nossos pais. E aí no trânsito eu já tava assim, tipo, agora eu sou pai, não posso bater o carro, a Érica tá aqui, a prioridade financeira é outra, sabe? Então eu já comecei a dirigir de maneira diferente. Claro que conforme o tempo vai passando, você vai caindo a ficha, assim, né? Que daí a barriga vai crescendo,
Você vai sentindo mexer. Vai se tornando mais real, mais né? palpável. Mas quando as pessoas falavam assim na gravidez, você vai ser pai, eu pensava, não, eu já sou pai, né? Só não nasceu ainda. E eu estudava bastante, assim, a gente estudava juntos, assim, sobre parto, porque eu pensava assim, no dia do parto, ela vai estar com muita dor, ela não vai conseguir pensar, a gente tinha muita preocupação com violência obstétrica, então eu que estaria lá para defender ela caso alguma coisa acontecesse. Então a gente sentava junto, em vez de ver série, a gente sentava, tipo, tudo que você precisa saber sobre parto, tudo sobre parto humanizado, sabe? A gente estudava juntos ali. Porque naquele dia, ela não, né, na minha cabeça, ela não vai conseguir decidir nada. Então, por mais que a gente tivesse uma equipe que a gente confiasse, a gente nunca sabe como é que vai ser, né? Sim. Então, eu me preparei bastante até a parte da gravidez. Eu não estudei durante a gravidez, depois do nascimento. Porque, assim, cada parte, cada dia, né? Eu vou estudar uma um passo de coisa cada por vez. exato. Isso mesmo. Mas viu, papais, vocês também podem participar desse momento durante a gestação. Não é só a mulher que tá grávida, ela que vê o que ela quer pro parto, ela que estuda. Claro que a decisão do parto tem que ser da mulher, mas assim, você pode participar disso, você pode se informar, estudar e, né, viver tudo isso. Não deixar só ali, tipo, não, você que tá grávida, se vira aí, né? Então, às vezes é usado meio que como uma desculpa do tipo, mas não é o meu corpo. Tá, não é o seu corpo que tá passando por isso, mas a sua criança tá aqui, né? Sim. Então, tem que se informar também. Eu pensava assim, toda a transformação tá acontecendo nela, é ela que vai carregar, é ela que tá cheia de hormônio. Então eu preciso facilitar a vida dela. Então a gente já tinha uma organização dentro de casa de divisão de tarefas. Então, tipo, eu sempre gostei de cozinhar, ela lavava. Se ela tava limpando o chão, eu aspirava. Sempre foi assim. Mas ali naquele momento eu falei, não, vou deixar ela descansar, vou assumir o que eu puder aqui pra vida dela ficar mais fácil, pra que a gente leve esse tempo com mais leveza, né? Porque senão viraria ali um momento ruim. E você sentiu que você ter estudado, ter aprendido isso, fez diferença na hora? Muito, muito. Porque daí você entende o que a mulher tá passando, né? Você não vai... Às vezes ela tá de mau humor ali, você não leva pro pessoal. Você entende que é o hormônio, que é o corpo, que é a cabeça, que é o cansaço, que é a fome. Então, eu relevava muito para que a gente levasse isso de maneira mais leve. Mas, sendo bem sincero, foi um período, assim, que eu não sinto saudades da gravidez. Porque eu tinha muito medo. Porque a gente tava em época de pandemia. Sim. Já tava no final, mas ainda veio assim... a segunda onda. A segunda onda. Então, a gente parou de sair, parou de ver amigos de medo, né? As igrejas, que é uma coisa que a gente sempre vai, estavam fechadas. A gente só via os nossos pais, assim, às vezes a gente deixava de ir, de medo de pegar alguma coisa. Eu tinha muito medo de uma perda. Porque como era a coisa que eu mais queria, não tinha tido ainda... Eu sabia que existia uma chance, que a chance é alta nos 3 primeiros meses. Então, assim, eu respirava quando a gente vencia etapas. Chegou no 13º mês, tranquilo. Aí, do nada, eu vi uma notícia, fulano com 18 semanas perdeu. Eu acho que a gente tava na mesma época, a gente passou pela fase da perda da mulher do Whindersson. Eu lembro que eu tava esperando o chuveiro esquentar, eu vi a notícia, eu entrei no chuveiro, aí eu comecei a chamar o meu marido, vem aqui, eu tô passando mal. Eu fiquei tão impressionada, porque aí eu falei, é isso, cara, tipo... Eu tava com menos tempo, e se ela com mais tempo deu isso, o que pode acontecer? Exatamente. Então foi bem isso. Foi 13, 18 e 22, que ele perdeu com 22, né? Então eu passava que ela chegava nos 22, respirava aliviado. Aí eu começava a ler chances de sobrevivência nascendo com 23. Então eu fui muito atacado na mente, assim, sabe? Eu não consegui desfrutar dessa parte. E eu não compartilhava isso com a Érica, porque eu sabia que se eu compartilhasse, ia aumentar esse medo nela. Então, eu levava isso sozinho. Hoje, a gente conversando, ela também tinha medo e não compartilhava comigo. Então, quando nasceu, foi apesar do susto, né? Que a gente acha que vai chegar nessa parte, foi um alívio ali, porque eu sempre tinha medo, a qualquer momento vai sair daqui o que eu mais quero, tá? Sim. Eu tive essa questão aí também que você falou, de ter visto e vendo notícias. E aí você pensa assim, tá, mas é só uma notícia. Mas quando você tá vivendo aquilo, mexe muito mais, né? Muito. E eu percebi isso até agora, assim. Então, depois de ter vivido tudo isso, hoje se eu assisto alguma coisa e tal,
talvez antigamente mexeria comigo em relação à criança, tá? Mas depois que você tem um filho, mexe em outro lugar, assim. Eu sempre gostei de assistir série criminal, séries sobre sequestro. Hoje em dia eu não consigo ver nada, porque tudo eu penso, meu Deus, eu tenho uma filha agora, é uma menina, uma mulher, então eu parei de assistir esse tipo de conteúdo pra não minar ali a minha segurança, sabe? Sim, mexe realmente em outro lugar, assim. Em falando ainda da gestação, além dessa parte dos medos, cada mulher, ela passa por transformações diferentes, né? Corpo, hormonalmente, mas cada uma reage de um jeito. E por mais que você pode estar muito ligado a tudo isso e tudo, estudando, é um turbilhão de coisas ali que aquela pessoa tá passando. Então, você como parceiro, como que você lidou com tudo isso nesse momento? Eu acho que eu lidei bem, assim, sabe? O fato de você estudar e você entender o que estava acontecendo ajudava a entender, sabe? A não levar pro pessoal, a entender que, poxa, não quer sair porque tá cansado, tudo bem, não vamos sair então. Aquela coisa, não tem roupa. Tudo bem, porque tá mudando a imagem da mulher, então a gente sabe que fica mais fragilizada, insegura. Então, é do nosso papel também fortalecer, incentivar. Não, você tá linda, você, né? Então, eu acho que eu lidei... Nessa parte não foi difícil pra mim. O difícil mesmo foi esse medo de perder a Betina, sabe? E em relação ao parto, você falou que ela acabou antecipando um mês, né? Então, nasceu um mês antes. O que aconteceu aí? Durante a gestação, foi uma gestação, assim, tranquila. Ela só tinha cansaço, fome, mas não tinha enjoo, não teve nenhuma grande intercorrência. Salvo com 22 semanas que ela acordou, se sentiu molhada e a gente foi correndo pro hospital para ver o que era e era só xixi. Mas aí, com 34 semanas, a gente tava na casa da minha sogra, era um domingo, 8 da noite. Ela foi entrar no carro dela, tô com vontade de ir no banheiro, mas eu aguento, vamos até em casa, uns 10 minutinhos. Chegando em casa, ela não aguentei. Deu, nossa, sério, tá, tudo bem. Aí ela, nossa, mas tá saindo muito, não sei se é xixi. Só que como tinha acontecido com 22 semanas, eu jurei que era xixi de volta. Então, a gente chegou em casa, ela subiu primeiro, dela vai lá verificar. Eu fiquei tirando as coisas do carro, porque eu achei que não era. Subi as escadas. Quando eu entro em casa, que eu olho pro chão, tinha muito líquido, muito líquido. Eu falei, isso não pode ser xixi, a menos que faça um mês que você não vá ao banheiro. Tinha muito xixi pelo chão inteiro e ela tava toda molhada. Eu já liguei pra nossa médica e falei, doutora, aconteceu isso e a gente acha que estourou. Ela, não, Jona, tem certeza, tá muito cedo, né? Tava tudo bem com vocês, verifica mais um pouco, vê se tá continuando, porque se for mesmo, não sai tudo de uma vez, né? Vai continuar saindo. Desliguei o telefone. Era nítido, olhando pra ela, a calça dela toda molhada. Liguei de volta e falei, doutora, eu tenho certeza que é. Ela, tá bom, Jona, então venham pro hospital. Era uns 40, 45 minutos do hospital, então é um pouco longe. A gente saiu com a roupa do corpo, não tinha mala arrumada nem nada. Porque 34 semanas, né? Você vai deixar pronta ali perto das 37. 2 dias antes a gente tinha organizado a cômoda e eu ainda brinquei. Nossa, se vier antes, eu sei onde estão as coisas. Foi o comentário que eu fiz. Parece que veio uma sensação ali, né? Aí a gente tava uma chuva, um silêncio, eu coloquei um louvor assim, mas a gente não conseguia nem se falar, eu não conseguia orar. A gente chegou no hospital, a médica analisou e ela falou, olha, realmente estourou, mas a bebê tá bem, vamos internar ela, mas podem ficar tranquilo que eu não vou agora nem... como que é aquele nome para adiantar, né? Não vou estimular, induzir isso, não vou induzir. Vamos esperar o tempo da Betina, ela ainda não tá posicionada, mas talvez ela vire. Fiquem tranquilos. A gente se internou, aí eu fui buscar as coisas em casa. Então, voltei para casa mais 45 minutos, peguei todas as nossas coisas, arrumei a minha mala, da Érica, tomei banho, assim, também, de certa forma, tranquilo, mas tenso, assim, naquele clima, né? Eu lembro de olhar, assim, antes de sair, olhar pro berço, e a única coisa que eu falei foi, Deus, eu quero voltar com ela aqui, né? Eu quero preencher esse berço. Quando a gente voltou pro hospital, tava a nossa enfermeira obstétrica. E aí ela falou, olha, gente, a gente fez o cardiotoco, não tem nenhum sinal de contração. Fiquem tranquilos, talvez a gente só vai se ver daqui 2 dias. Descansem, durmam, porque vocês têm que estar, né, descansados e tal. Beleza, tchau, tchau. Passou 20 minutos, a Érica começa. Estou sentindo alguma coisa, estou sentindo uma contração. Eu já tinha baixado o aplicativo e aí comecei a cronometrar. Eu lembrava do que eu tinha lido, que era uma coisa assim, espaçadas, contrações, que começava a ritmar muito depois.
As dela eram assim, 2 minutos de contração, 1 minuto sem. 2 minutos de contração, 1 minuto sem. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa? Aí o aplicativo deu um alarme, uma mensagem assim, vão pro hospital que tá nascendo. Tipo, alguma coisa assim. A gente já tá aqui no hospital. A gente tá aqui. Aquele silêncio, não tinha ninguém, porque né, a médica já tinha saído, todo mundo. Aí a Erika falou, eu tô com vontade de ir no banheiro. Falei, tá bom, eu levei ela ao banheiro. Falei, eu vou deixar a porta encostada aqui, eu tô aqui do lado, qualquer coisa você me chama. Passou uns segundos, ela disse, preciso que você venha ver o que tá acontecendo aqui, eu estou sentindo alguma coisa. Estou sentindo alguma coisa aqui embaixo. Quando ela disse isso, eu já tinha assistido muito aquele programa, Eu Não Sabia Que Estava Grávida, que a criança nasce em qualquer lugar. Eu já fui com a mão, assim, preparada pra segurar a criança. Eu falei, pronto, ela vai nascer aqui no vaso, ela tava em cima do vaso. Quando eu me abaixo e olho, tava o cordão umbilical que saiu primeiro, em 2 voltas. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E olha que a gente tinha estudado bastante, né? Liguei pra médica, falei, doutora, o cordão tá pra fora. E quando ela atendeu, ela falou, que oi, Jonathan, dormindo, né? 5 horas da manhã. Quando eu falei isso, ela chama agora a emergência que eu tô indo pra aí. Saí no corredor, comecei a gritar. Entra a equipe, aquele vucu-vucu ali. Aí, de repente, chega a médica plantonista. No alto da sabedoria dela, ela olha assim pra Erika e fala, nossa, isso é muito grave. Tipo assim, parada assim, isso é muito grave. Aí eu falei, é grave, doutora? Dela, mas a gente vai tentar resolver. Aí o cordão ali pra fora, aí ela pega assim, deixa eu ver se tá passando oxigênio aqui no cordão. E fica parada assim. Nossa, gente. E eu assim, sem reação, assim, porque, né, a gente não tava esperando. Em vez de acalmar, né, tipo, calma, deixa eu ver o que tá acontecendo. Não, já vai falando, já vai... Daí ela, não, tá passando oxigênio, sim. Aí começaram a trocar aéreo, como o centro cirúrgico começou a se mexer ali, eu me vesti. Eu não tinha capacidade de formular uma frase, assim, a única coisa que eu falei, Deus, eu não consigo orar, só esteja aqui. Por favor, me ajuda, porque eu não consigo formular uma oração nesse momento. A nossa médica que morava também um pouco longe, falou, devo ter levado multa, porque era 40 minutos, fez em 20. Ela estava grávida de 34 semanas, então ela entrou com um barrigão também, a médica. Nossa. Ela passou no corredor se despindo, assim, ela ia atirando, prendendo no cabelo, foi tipo cena de filme. Entrou no centro cirúrgico, me chamaram. Quando é um parto de cesárea, assim, que mesmo que seja humanizado, tem aquela coisa de, senta aqui, pai, vai explicando o que vai fazendo. Só que ali era uma cesárea de emergência. Então eu entrei na sala, tava uma loucura, tava todo mundo correndo, se mexendo. O médico anestesista estava brigando com as enfermeiras porque todo tava enrolado os acessos, ele não sabia onde que ele tinha que aplicar. Porque, né, na hora da rapidez ali, ele, por favor, gente, eu preciso saber onde é que aplicar, desenrole. Que eu olho pra frente, assim, a Erika toda exposta, então, tipo, não deu tempo de colocar um paninho, assim, eu só vejo a médica fazendo assim, e sangue voando pra tudo quanto é lado. Eu fui encostar na Erika fazer um carinho, não encosta. Então, assim, foi... Caos completo, até que tiram a Betina dali, chorando. E aí encostam um pouquinho na Erika, ali 5 segundinhos, e levam ela ali pra avaliar como ela tava. Depois que a gente foi saber que o que ela teve foi algo chamado prolapso de cordão, que é quando o cordão realmente sai antes, e é muito raro. É muito raro e é muita indicação de cesárea, porque se não tirar ali naquele momento, poderia ter não passado mais oxigênio. Então a gente viveu um super milagre ali, porque se tivesse saído o cordão lá em casa, 40 minutos, talvez teria acontecido pior. Né? Então ainda bem que primeiro saiu o líquido, a gente foi pro hospital e deu tempo de fazer tudo que tinha que fazer. E também foi um milagre, porque a Betina, apesar de nascer com 34 semanas, nasceu super bem, não foi pra UTI, não foi diretamente pro quarto, né? Teve uma nota super alta daquela avaliação que eles fazem. Então todo mundo da equipe que entrava no quarto falava, nossa, não acredito que ela não foi. Então a gente ficou super feliz ali, porque tava mais madurinho o pulmãozinho dela, ela já se estabilizou e foi direto pro quarto com a gente. Mas foi um caos, um susto. Um susto. Então, eu acho que você é do meu time, que muita gente fala assim, porque o dia do nascimento foi o dia mais feliz da minha vida. E eu falo, gente, pra mim não foi. Lógico que a coisa mais incrível da minha vida é ter minha filha, mas o nascimento também, o meu também foi caótico. No caso, eu tive sangramento e eu fui pra UTI. Então, eu falo, eu não tenho uma recordação muito positiva daquele momento, do parto. Depois, beleza, ok. Mas tem muita gente que fala, nossa, foi o momento mágico, o momento mais incrível da minha vida. Eu falo, não foi.
Pra mim não foi. Foi meio traumático mesmo, assim, né? Sim. E assim, por mais que vocês estudaram, vocês pesquisaram tudo, vocês estavam informados, é aquilo. Nunca se sabe o que pode acontecer. Exatamente. Nunca se sabe. E tem muita gente que fala assim, ai, não. Eu acho até que tem uma questão até dos hospitais, de modo geral, porque, tipo, a grande maioria dos casos demora pra começar a contração, demora. Então eles ficam tipo, relaxa, relaxa. Só que os casos que não demoram e que podem ter uma intercorrência maior acabam sendo também meio que negligenciados nessa massa, assim, do tipo, não, fica tranquilo. E às vezes, se tivesse um cuidadinho a mais ali, né, de tipo, ó, pode acontecer tal coisa, fica assim, fica assado, e aí acontece. Com muita gente, acaba acontecendo essas coisas. Eu acho que isso é uma das coisas que deixa a gente mais tenso durante a gravidez, essa falta de controle. Porque por mais que você tenha uma super equipe, que você estude, você nunca sabe como que vai ser. Nunca sabe se vai demorar 2 horas ou 2 dias e… Então… Eu fiz ontem uma live com uma galera falando de maternidade, falando de parto. E aí uma coisa que eu falei, gente, a primeira coisa, na minha opinião, que você tem que procurar em uma maternidade, quando você for escolher, é que ela tem que ter UTI neonatal e UTI adulto. Não só UTI neonatal, Exato. porque muita gente pensa só na UTI neonatal. Mas eu falei, o que pode acontecer, também pode acontecer com a mãe, não é só com o bebê. Eu precisei da UTI. Se não tivesse no hospital que eu estava, eu teria que ser transferida às pressas para outro hospital. E a minha filha não ia ser transferida junto. Imagina. Ela ia ficar em um hospital, eu ia ficar em outro. Então, às vezes, a pessoa só pensa em… mas aqui tem o quarto que eu quero para ter o parto. Aqui tem a banheira. Mas o principal é a segurança, né? Sim. É a parte da saúde. O resto é secundário. Você vai vendo as outras coisas. Mas a gente só vai pensar nisso, às vezes, na hora que acontece alguma coisa. Sim. Né? Eu vejo essas pessoas que têm essa escolha de ter em casa e respeito, acho lindo, mas eu jamais teria coragem. Porque assim, tudo bem, tem toda aquela parte de você estar no seu ambiente seguro e pode dar tudo certo. Pode não ter nenhum tipo de intercorrência. Mas a chance, ela existe, né? Sim. E aí, se tiver a intercorrência, às vezes não dá tempo de chegar no hospital. Exato. Então, é isso, assim, que as pessoas têm que pensar. Claro, antigamente se tinha assim. Tá, mas também quantas mortes se tinham por conta disso, né? Exatamente. Então, tem que ver se vai ter alguém auxiliando. Às vezes, a pessoa tem condições de ter toda uma equipe e equipamentos. Beleza, ótimo. Mas é saber que você tá se colocando em risco, né? Exatamente. E colocando o bebê em risco também. Sim. Então, passado o susto… Porque aí, então, tudo foi um caos, foi um susto. Mas passado esse susto, você acha que, apesar de você já se sentir pai desde o primeiro momento, vira uma chave depois que nasce? Você segurar, a sensação de você segurar aquele serzinho no colo é muito indescritível, assim, né? Aconteceu. Esses 9, 8 meses, passou e agora tá aqui. E agora eu tenho que dar de comer, tenho que fazer tudo para que cresça. Tenho que manter vivo, né? A gente tentou ter planta, nunca deu certo, agora vai ter que dar certo. A gente também. A gente falou, meu Deus, a gente mata até as plantas. Será que a gente vai dar conta? Mas vem um instinto, assim, inexplicável, assim, né? Quando eu ia conhecer o bebê dos outros, eu pegava com muito receio, com muito medo, assim, parecia muito frágil. Mas quando é teu, tipo, cara, daqui é meu, eu troco, eu cuido, do banho, não tive esse medo, assim, sabe? Então foi bem especial. É diferente, né? É uma coisa que… Eu acho que é uma conexão que já existe ali antes mesmo de nascer. E quando nasce, fica uma coisa assim que você fala, meu Deus, não dá nem pra explicar, né? Não existe uma explicação pra essa ligação, pra essa conexão. Sim, principalmente nesse contexto, quando é muito esperado e planejado. Eu falo, eu já amava a Betina antes dela nascer, antes da Erika engravidar. Eu já orava por ela, eu já amava. Então, quando ela nasceu, foi só ali a manifestação daquilo que já existia muito, muito tempo antes, sabe? Sim, sim. E, bom, nasceu, aí vem toda a fase depois, né? Que é aquela situação que você chega em casa e fala, e agora? O que eu faço? Como eu mantenho esse serzinho vivo? Como foi esse puerpério, esses primeiros meses pra vocês? Eu queria comentar uma coisa do hospital, porque a gente ficou 8 dias, né? Porque a Betina tinha que ganhar peso e ela também teve que, eu acho que a gente teve que fazer banho de luz. Icterícia. Então, só que a Erika, a mulher quando recebe anestesia, ela fica alguns dias, assim, muito diferente. E eu fiquei com medo de que a Erika não voltasse mais. Eu até brinco com ela, assim, porque nos 2, 3 primeiros dias, ela ficou, assim, literalmente anestesiada, assim, sabe? Ela não tinha sentimentos ali, ela olhava pro bebê com uma certa distância.
Eu pensava, será que ela não vai voltar? Sabe? Fiquei com medo de não voltar ao normal. Mas não, depois dos 3, 4 dias, ela foi normalizando e tal. E ela dormia muito, então, porque foi muito caótico, muito traumático para ela. Então, nesses 2, 3 primeiros dias, ela sequer conseguia pegar o bebê. E ali no hospital, sozinho, sem receber visita, foi bem difícil, sabe? Também não foi, assim, algo que eu tenha saudades. Depois que a gente chegou em casa, já foi mais tranquilo. Mas a gente lidou de maneiras diferentes. Ela teve, com certeza, o baby blues, eu acho o nome, né? Que é quando a mulher fica mais melancólica. Então, por não ter tido parto natural, até ela entender o que tinha acontecido e vem aquela culpa. Então, ela se culpava. Será que fiz alguma coisa errada e por isso que nasceu prematuro? Então, enquanto eu tava extasiado de alegria, ela chorava. Mas, de novo, o fato de eu saber que isso poderia acontecer também me ajudou a levar a entender, não, vai passar e agora eu preciso dar suporte. A gente não quis, assim, a gente queria cuidar nós mesmos. Então, tipo, a minha sogra não foi lá pra casa, minha mãe também não. Então, levamos nós dois nesses primeiros dias mais difíceis, assim. E a partir do primeiro mês, aí as coisas foram voltando ao normal. Mas é uma loucura, né? A privação de sono, pra mim, assim, com certeza é o que mais me pegou. Porque a gente não conseguia dormir, sei lá, o dia que a gente dormia 3 horas seguidas era a vitória. Era até tipo, nossa, 3 horas, até revigorava, assim. E a gente sempre dormiu muito bem, assim. A gente eu nunca fui do tipo de pessoa que, nossa, estou preocupado, perdi o sono. Eu não perco o sono por nada, e fome também não. Então... Que signo você é? Aquário. Eu ia falar, taurina, né? Gosta de dormir, gosta de comer. Mas, você não conseguir dormir, que é uma coisa primordial, assim, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a dividir. Então, eu ficava da meia-noite às 4 e a Erika das 4 às 8. Pra pelo menos um conseguir dormir 4 horas seguidas. Só que você não vê, assim, o dia, hoje é segunda, hoje é terça. Você só vai vivendo, sobrevivendo mais um dia, eu mais falo um dia, que mais parece um dia. que é um looping que você fala, meu Deus, isso nunca vai acabar. Agora minha vida é assim pra sempre. Aí você olha na janela, você vê o carro passando, as pessoas vivendo. Você pensa, gente, o que aconteceu? Cadê minha vida? O mundo Entendeu? continua O mundo normal. continuando. Você olha no Instagram ali, as pessoas saindo. E você, assim, tipo, sem mal conseguir tomar um banho, mal conseguindo comer. E isso que eu tava numa situação muito de privilégio por estar trabalhando em casa. Então, eu acompanhei por muito mais tempo do que normalmente os pais acompanham, né? Porque a lei é ridícula com relação a isso. É 1 semana, né? É 5 dias. 5 dias. Só que conta já com o dia do hospital. Então, você perde 3 dias no hospital e mais 2 dias. 2 em casa. Então, é ridículo. O que dá pra fazer? Nada, né? Mas, então, eu tinha esse privilégio. Mas mesmo dividindo era muito difícil, entendeu? Mesmo a gente se ajudando ali, se cada um fazendo o seu papel, era muito pesado. Então, a gente falava, cara, como que quem não tem isso consegue lidar, consegue fazer, né? Então... a gente precisa discutir, a gente precisa cobrar dos nossos políticos uma mudança nisso, porque, cara, 5 dias não dá. Porque aí o homem volta a trabalhar, né? Não tem essa licença, não tem. E aí, muitas vezes, sem rede de apoio, a mãe tem que fazer tudo sozinha. E é muito difícil, é muito pesado, né? Porque a Betina tinha uma demanda muito grande de mamar, assim, no início. Então, tinha dias que eu tinha que dar comida na boca da Erika, porque a Betina não deixava soltar do peito. Era tipo assim, o dia inteiro, literalmente. Não é uma expressão, né? Era o dia inteiro. Então, cara, se eu não tivesse ali, entendeu? Claro, poderia contar com a mãe, poderia, mas quantas não tem mãe por perto, moram longe, né? Moram fora do país. Então, é uma coisa assim que se você pensar muito, você não tem outro, porque você lembra que vai ter que passar tudo de volta. Quando você pensa... Você tem que esquecer, né? Por mais que a gente escute relatos, a gente imagina algumas coisas, nossa, você ficar sem dormir é difícil. Viver é outra coisa, né? Outra coisa. Eu tinha essa noção antes, eu falava pro meu marido, eu falava, nossa, vai ser muito difícil quando eu nascer. E ele ficava, não, mas a gente vai dar conta. Eu falei, não, você não tá entendendo o quanto vai ser difícil. Então, eu já tinha uma noção e mesmo assim, a minha noção tava muito longe da realidade. Porque isso que você falou da privação de sono, pra mim foi também o que mais pegou. E é aquela coisa, a gente com fome, a gente consegue ir levando. O sono, a hora que ele vem, e é muito forte. Você não consegue, você fica irritado, de mau humor. Às vezes você não consegue raciocinar direito. Você fica um zumbi, assim. Às vezes você acorda de madrugada pra ninar, você
Você nem pensa nada, você fica olho aberto, assim, porque você tá exausto. Eu lembro de uma madrugada que eu acordei, assim, de hora em hora pra dar mamar. E ela mamava, assim, por 1 hora também. Ela ficava muito tempo. E aí eu lembro que uma das vezes eu peguei, ela não parava de chorar, não parava de chorar. E eu tava, assim, no meu limite. Aí eu só chamei ele e falei, pelo amor de Deus, tira ela de perto de mim. Porque eu tô passando do meu nível de estresse, assim. Então, tipo, eu não... Sabe quando você fala, eu não sei o que eu sou capaz de fazer? Tira ela de perto de mim. Que eu falo, eu só preciso dormir, eu só preciso... Então, a privação de sono, ela é muito pesada, assim. Eu acho que é a parte, pra mim, da maternidade a mais difícil. Tem toda a parte da responsabilidade, agora, mais pra frente, a parte da educação. Mas na parte da educação, que é agora, a partir dos 2 anos, você já tá numa fase que você já tá dormindo, que você já aprendeu a lidar com muita coisa. Então, dá pra conciliar. Agora, no começo, ainda mais no primeiro filho, que você não tem experiência nenhuma. Tem a privação de sono. Aí tem todas as demandas da casa, da criança, coisas que você não sabe. Será que eu tô fazendo certo? E tem muito isso. Ai, será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu tô fazendo errado? Meu Deus, será que... Medos, inseguranças, tudo isso junto. Pra mim, eu falo, até hoje, assim, a parte mais difícil foi o primeiro mês, principalmente. Pra mim, foi o mais difícil, que se eu pudesse, assim, vou ter outro filho. Pula essa parte, né? Tipo, claro que todo mundo fala, o segundo é muito mais fácil, porque você já sabe o caminho das pedras. Mas enfim, né? Eu acho que pra mim foi essa fase mais caótica de todas ali. E quando você acompanha outras pessoas, sei lá, no Instagram, ninguém consegue muito demonstrar isso. Porque você tira uma fotinha do recém-nascido dormindo, parece, tranquilo, lindinho, né? Só dorme, vai nessa. Eu tenho vídeo todos os dias do primeiro... Eu fiz vídeo todo dia do primeiro mês dela. Vlog, assim, né? Então, no meu canal. E aí, eu mostrava. Eu chorava quase toda... Se eu vou ver agora, eu chorava praticamente todos os dias. Eu tinha hora pra chorar, né? Dessa questão do puerpério. Então, eu lembro que eu chorava direto. Eu afoguei ela na banheira nos primeiros dias. Aí, eu chorava de culpa que eu tinha afogado ela na banheira. Era um caos, assim. E é isso, sem dormir. Aí, a gente recebeu algumas visitas. Aí, você, tipo assim... Tá ali recebendo uma visita, você quer, né? Tá bem, ao mesmo tempo você tá... Nossa, meu Deus, eu não consegui dormir hoje. E peito vazando, isso. Nossa, é um caos que eu falo, gente, também zero saudades dessa fase. Eu tenho saudade dela pequenininha, né? Dessa coisa gostosinha. Mas o resto, zero saudades também. É uma fase caótica. Boa e caótica. Eu lembro disso, eu chorava... Eu lembro de ver ela no berço e falava... Eu amo tanto, mas eu tô muito feliz, mas eu não sei, eu só preciso chorar, sabe? Tipo, não era uma coisa de... eu tô muito triste, mas... Eu acho que é aquela coisa de, ao mesmo tempo que a felicidade é a tristeza do... Minha vida nunca mais vai ser a mesma. O que eu fiz da minha vida, será que eu vou dar conta? É um mix muito louco de sentimentos, né? Você acha que o pai também... Você também passa por isso de... Minha vida mudou, tudo mudou. Como que vai ser? Esses medos, essas inseguranças? Eu não passei porque como a gente viveu bem a época antes da Betina nascer, então a gente queria viajar, a gente viajou. Quando a gente decidiu que chegou a hora, chegou a hora. Então, eu tinha muito claro na cabeça que, bom, agora a vida vai mudar, eu vou dormir menos e vai ser assim, sabe? Então, não tive dificuldade com isso. Mas se a pessoa não tá muito realista, com certeza vai ser um baque na vida da pessoa. Né? Sim, sim. E você fez um Reels falando, né, da amamentação e o papel que o pai pode ter nisso, né? Tipo, que o pai pode sim ajudar. Então, não é aquela coisa, não, a mãe amamenta nessa hora, tipo, é só a mãe que tem que fazer. O que o pai pode fazer na hora da amamentação pra ajudar? Eu acho que dar segurança no sentido de incentivar, de saber o básico ali é muito importante. Porque a cultura do desmame é muito forte, né? Principalmente nos palpiteiros, assim. Será que tem leite suficiente? Será que não tá fraco? Por que não tira? Porque tá viciando no peito. E vem esses palpites de todos os lados. Tá fazendo peito de chupeta. De todos os lados. E aí, naquele momento que a mulher tá frágil, por mais informada que ela esteja, às vezes ela... Poxa, mas será mesmo que não tá fraco aqui? Será que não tem alguma coisa errada? Então, eu sempre fazia esse papel de relembrar. Não existe leite fraco. A gente tá aqui juntos. A parte técnica também, então eu lembro de aprender com a consultora de amamentação a massagem que a gente tinha que fazer, então eu ajudava nisso, tá? Vamos fazer a massagem para não empedrar, porque se não, né, não fazer a massagem em pedra. Então, incentivar essa parte é bastante importante. Uma coisa que eu falava, assim, que o Leandro fez muito, é que tem aquela coisa, né? Logo que a criança nasce, as pessoas só olham pra criança. E acabam deixando a mãe de lado. Então, até então, você tava lá grávida, todo mundo... Do nada, você simplesmente passa a não existir, né? A ponto de ter pessoas que às vezes nem cumprimentam, vai direto pra criança.
E então, uma coisa que durante a amamentação eu ficava muito tempo com ela ali no peito. Então, essa questão de comer. Então, ele trazia água, trazia fruta. Você quer comer? Você quer alguma coisa? Porque senão você fica ali. E a mãe tá muito voltada a cuidar da criança. Então, se não tiver alguém pra cuidar da mãe, a mãe às vezes vai ficando de lado, né? Então, eu acho que o papel do pai nesse primeiro momento ali, nesse começo, é olhar pra mãe e cuidar da mãe. Porque do bebê a mãe já tá olhando, né? Exatamente. E tá todo mundo ali em volta do bebê. E veja, também. como não é um bicho de 7 cabeças, o que custa você oferecer uma água? O que custa você ir lá e encher a garrafinha, entregar ela cheia? Né? Então é muito mais. A mudança é muito mais no olhar empático de você enxergar o que está acontecendo ali do que a atitude em si. Porque a atitude é simples, é você dar apoio, é você estar informado e não precisa fazer um grande curso. Você gasta 1 minuto ali, você entende o papel da amamentação e oferecer água. Muito simples, mas que tem que ter essa atitude. Né? E uma coisa que eu falo muito aqui quando eu converso com outras mães é o quanto a maternidade, a transformação vai muito além do físico, né? Quanto ela muda a nossa cabeça. Muita gente acaba até mudando de emprego depois que tem filho, muda sonhos, objetivos, perspectivas de vida. Você sente que a paternidade também mudou a sua visão do mundo? Sim, porque quando a gente não tem filhos, a gente pensa muito na gente, né? Então a gente sonha, quais são os nossos sonhos, pra onde a gente quer ir, pra onde a gente quer viajar, vamos comprar uma roupa nova. Então é sempre eu. Quando o filho nasce, a gente se coloca em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Porque você tem que pensar na criança, nessa parte, primeiro, de sobrevivência, de cuidar. Depois você já começa a pensar no futuro, ver como vai ser quando tá na escola. Então você é automaticamente forçado a olhar menos para você e olhar mais para o outro, né? Ter essa outra visão. Então, com certeza, isso mudou bastante. E a vida de casal? É uma das outras coisas que também a maternidade faz com que mude muitas coisas. Porque muda essas prioridades, o tempo que o casal pode ter ali para eles. Então, você diria que você sentiu, né, essa mudança na vida do casal e o que fazer para, né, não deixar o casal ficar de lado? Eu acho que nos primeiros 6 meses pegou bastante, assim, porque é nos primeiros 6 meses que a criança vai criando uma rotina mais estabelecida, assim, né? Depois dos 6 meses, não, porque a gente sempre tentou estabelecer ela dormir mais cedo. Então, até hoje, o máximo que ela dorme é 9 horas. E aí é o tempo que a gente tem pra gente assistir alguma coisa, pra, né, ver uma série, pra comer algo juntos. Então, hoje a gente já não sente mais isso, porque a gente tem esse tempinho pra falar de outras coisas também. Mas naquele início é barra pesada. Mas a gente sempre tinha muito a conversa de vai ser passageiro, vamos voltar, né? Então tá difícil, a gente não tá tendo pra gente, não estamos, mas não vai ser para sempre, daqui a pouco ela vai começar a engrenar na rotina. E foi essas conversas que a gente tinha que ajudou a gente a passar por uma situação mais tranquila. O fato de eu estar em casa também ajudou muito, porque aí não é aquela coisa de eu chegar, sei lá, 6, 7 horas da noite e não ver ela. Não, a gente passava o dia todo junto, então, querendo ou não, isso deixava a gente mais próximo, né? Sim. Esses dias mesmo eu tava falando, meu Deus, ela já vai fazer 2 anos. Tipo, como assim? O tempo tá passando muito rápido. É um absurdo, assim, né? Você se assusta, assim. Ainda mais agora que eles começam a ter a própria personalidade, a falar coisas que você fala, mas da onde tirou isso? Né? E querer escolher as coisas e já quer... Né, a Bettina é super vaidosa, então ela pega as maquiagens e finge que tá passando, pega a esmalte e finge... Tem uma coisinha dela, que vem dela, assim, né? Você fala, meu Deus, ela já tá uma mini criança. E você vê que imita tudo que a gente faz, né? Tudo. Ontem o meu marido tava colocando comida com ela e ela, tipo, ajuda a colocar comida. E ela, toda vez, ela pegava e batia. E por que você tá fazendo isso? Eu falei, eu faço isso. Olha então, assim, de ela ter visto em outros momentos, eu nem tava junto naquela hora. Ele só comentou, eu falei, eu hoje colocando a comida, eu falei, sou eu que faço isso. Beleza. Então ela tá, é só observação, né? Então tudo que a gente faz, a gente acha que não tá vendo, tá de olho em tudo, tá de olho nos mínimos detalhes, assim. É muito doido, né? E o quanto isso também não faz com que a gente mude algumas coisas. Então, lá em casa a gente teve muitas mudanças, até em hábito de alimentação, de horários, de rotina, coisa que antes, tipo assim, zero preocupação. Mas hoje a gente fala, não, ela vai aprender com o que a gente faz, não com o que a gente fala, né? Exatamente. É mais pelo exemplo. Então, o quanto isso também vai impactando e vai mudando na nossa vida, assim. Eu, por exemplo, não tinha costume de comer legumes, verduras. E sempre fui eu que cozinhei em casa. Então, a Erika até gosta, mas como ela não... Eu que fazia o supermercado. E eu que fazia comida, então eu não dava prioridade. E ela, tudo bem, comia fora.
Aí agora com a Betina, não, né? Agora a gente sempre tem que comer. Eu passei a experimentar coisas que eu nunca tinha comido. Então eu falo ali que a gente passa pela introdução alimentar dos pais também. Essa introdução alimentar é uma reeducação pros pais também, né? Eu achava que não gostava de couve, eu aprendi a comer com ela. Brócolis, não amo, mas agora como, entendeu? Porque você fala, tem que comer e a gente não come, né? A gente tá. Que é isso, né? Vocês não comem, eu tenho que comer. Não, eu senti isso também. E várias outras coisas, hábitos. Então, assim, eu já fazia muita atividade física antes, já era um costume meu. Mas hoje eu penso assim, a atividade física não é hoje mais só por saúde e estética, mas é também pra, tipo, eu ter energia lá na frente pra cuidar dela, brincar com ela, sabe? Não deixar isso se perder, porque senão você vai pensando, nossa, será que eu vou aguentar lá na frente? Eu vou ter pique? Então eu tenho que cuidar disso desde já, né? E até de dar o exemplo também na questão de atividade física, isso e aquilo. Então, muitas coisas mudam na nossa vida, né? Às vezes a gente fala só do que muda pra ruim, mas tem muita coisa que muda pra melhor, exato, né? Eu acho que a gente melhora em muitas coisas, né? E eu acho assim, existem muitas coisas na sociedade de expectativa em relação ao papel da mãe. Ah, porque a mãe tem que amamentar, porque a mãe tem que não sei o quê, porque a mãe... Então tem muita coisa em cima da mãe. Você acha que tem muitas expectativas em cima do pai? Ou quais são os papéis ou os deveres do pai? Eu percebi que, no geral, as pessoas não esperam nada do pai. Porque eu comecei a compartilhar no Instagram ali de maneira muito sutil, assim. Postava uma fotinha com uma legenda. Eu demorei a me entender como um criador de conteúdo. E ali naquela fase que eu tinha poucos seguidores, que era só, tipo, família e amigos, cada vez que eu via alguém, as pessoas... Nossa, parabéns! Nossa, você é um super pai! E assim, eu entendia que eu era um pai dedicado, né? Que fazia ali meu papel, mas eu percebi que as pessoas exaltavam daquilo de uma maneira tão assim, como se eu estivesse fazendo algo tão extraordinário. Eu pensava, gente, mas eu tô fazendo o meu papel de pai. O que as pessoas estão fazendo que não é isso, sabe? Porque eu trocava fralda, eu fazia dormir, né? Então, na minha cabeça, eu levei um baque, assim. Depois que os vídeos começaram a viralizar e comecei a ver os relatos das mães, os comentários, que é uma coisa que deveria ser o básico, deveria ser o mínimo, e não é, né? Não é. O que falam de pai não é rede de apoio, né? Que as pessoas o pai acaba se colocando, as pessoas e tal, como uma rede de apoio. Mas não, ele tem as mesmas obrigações que a mãe, mas infelizmente não é o caso da maioria, né? Porque até então, o pai legal, o pai bom, era aquele que provia, né? Que colocava dinheiro dentro de casa. E no máximo, no final de semana, fazia alguma coisinha ali, levava no parquinho e acabou. Quando não, né? Quando o papel de educar, de cuidar, é dos dois. Mesmo que o pai trabalhe fora, a mãe está trabalhando dentro de casa também, né? Então, precisa ter esse olhar de, poxa, beleza, eu trabalho fora. Mas se eu chego em casa cansado, a mãe também tá cansada, né? E esses dias eu fiz um vídeo e aí era sobre como aliviar a carga mental da mãe e teve um comentário assim, mas a mãe passa o dia inteiro assistindo série, comendo pipoca e aí agora eu vou ter que chegar em casa e aliviar a carga mental dela. Eu falei, cara, pra esse cara pensar isso, ele nunca ficou com uma criança o dia todo. Pra ele achar que dá pra você ficar assistindo TV e comendo pipoca, porque não dá. Eu canso muito mais quando tô com a Betina em casa sozinho do que quando eu saio a trabalhar fora. certeza. Muito mais. É muito mais leve fora, nesse sentido de canseira, do que dentro. Mesmo que fosse um serviço braçal, mentalmente é muito pesado, né? Então, a gente precisa mudar isso, precisa conversar sobre isso. E até por isso que eu faço muitos vídeos provocativos também, para que as pessoas discutam, sabe? Para que as pessoas conversem e para que a gente possa, aos poucos, ir mudando, né? A gente já tem mudado aos poucos, mas no geral, ainda estamos longe do ideal. Sim. E eu vejo muito isso, assim. Às vezes, uma foto que posta, né? Meu marido com a minha filha, as pessoas... Nossa, que paizão! Tipo, não que não seja, mas pelo quê? Né? Por ser pai, né? Por ser pai, por estar com ela, pegar no colo, por trocar uma fralda, tipo, pelo mínimo, sabe? Então, tem até fizeram uma época um comparativo, né? Então, tipo, a mãe que dá um fast food pra criança num dia é desleixada. O pai é legal, é cool. A mãe que leva a criança na escola é obrigação. O pai, nossa, que pai presente. Então, existe muito essa... Eu diria que falta de expectativa em relação aos cuidados do pai na criança. Então, parece que tudo que faz é, tipo,
incrível e não o mínimo, né? É. Então é meio que colocado toda a carga em cima da mãe, as obrigações em cima da mãe. E aí tudo que o pai faz, que teoricamente na cabeça das pessoas é só a obrigação da mãe, é tipo, nossa, ele é fora da curva. Porque infelizmente acaba sendo fora da curva mesmo. Porque é o que poucos fazem, né? Pelo que a gente escuta, pelo que a gente percebe. A Erika, ela aparece muito pouco, porque ela não gosta de se expor, né, nos vídeos. Agora eu tô convencendo ela mais, mas antigamente ela quase não aparecia. E sempre tinha comentário, mas cadê a mãe? Ela não tem mãe? A mãe morreu no parto? O que aconteceu com a mãe? E você acha que uma mãe que compartilha do filho recebe esse comentário? Deve não receber. Cadê o pai? Cadê imagina. o pai? Ela tá trabalhando, né? Tem isso também. E também essa questão de cadeia e tal, as pessoas têm muito a visão de que não existe vida atrás daquilo, né? Então, só o que você mostra é o que acontece. Como se o seu dia fosse aquilo, 24 horas por dia. Os 4 stories que eu posto. 15 segundos é o seu dia inteiro. Tipo, eu falo, gente, não cabe um dia inteiro em um stories, em uma foto, em um Reels. Tipo, não tem como, né? E fora que mesmo que você filme 24 horas, deixe um ao vivão ali, você não sabe o que tá se passando na cabeça, né? Tipo, todas as outras questões ali. Então, as pessoas ainda têm essa questão na rede social de não entender que não tá tudo ali. Tem muito mais por trás, né? E aí fica nisso, tipo, nossa, não tem mãe, gente, porque ela não tá em uma foto. Quantas vezes eu recebo, tipo assim, eu e minha irmã, a gente é muito próxima. A gente não se vê por 2, 3 semanas, porque uma tá viajando. Nossa, vocês brigaram. Gente, não existe só. Não é porque a gente posta uma foto junto que tá tudo bem. Às vezes você pode postar uma foto junto e nos bastidores tá rolando uma treta ali, ninguém vai saber. Então, eu acho que ainda tem muito isso, apesar de a gente já ter tantos anos aí de internet. As pessoas ainda têm uma dificuldade de separar o online do offline, sabe? Sim. Até porque a gente escolhe mostrar o que a gente quer, né? Eu não tenho, assim, eu não fico reclamando ali no Instagram dos dias difíceis, mas não é porque eu não mostro que também não é difícil, porque a gente também não tem dificuldade. Então, a gente tem que entender isso. Sim. E como que vocês fazem as divisões de tarefas, tanto de casa quanto, né, com a Betina? Vocês têm aquela coisa assim estabelecida, você faz isso, eu faço aquilo, ou vai variando? Depende. Se ambos estão em casa, a primeira troca sempre é minha. Até a gente colocou isso, porque as pessoas, uma das reclamações das mães é tipo, ai, tô cansada de pedir para que o pai faça, né? Então até para evitar esse tipo de coisa, é legal fazer esse tipo de combinado. Não, a primeira troca eu sei que é minha. Talvez demore 1 ou 2 minutinhos, vou levantar, vou fazer outra coisa, mas eu sei que é eu que vou trocar. Banhos, geralmente eu dou o banho e a Erika troca e a Erika veste ela. Eu acho que de combinados é mais isso. Aí no dia a dia a gente vai se dividindo. Vai dividindo, né? No dia que eu tô com mais tempo, eu faço a comida e a Erika dá, ou o contrário, ela faz e eu dou a comida. Mas é sempre assim, tentando um não sobrecarregar o outro. Não ficar só um fazendo tudo enquanto... Mas ainda assim, eu acho que é importante a gente pontuar. Ainda assim, na mãe é sempre muito mais pesado, mesmo nessa tentativa. Né? Eu trabalho fora e tenho 2, 3 dias de home office. Então a carga com a Betina é muito maior com a Erika. A demanda da mãe por dar de mamar também é muito mais alta, porque a Betina ainda mama, ainda passa muito tempo ali. Então, ainda assim é muito mais cansativo para ela, né? Então, mesmo que exista ali uma tentativa de 50-50, nunca vai ser 50-50. Sempre vai ser maior pra mãe, a canseira maior pra mãe. A Betina só dorme à noite mamando, então é pesado também. Então, é isso. Nossa, a Gigi também só dormia mamando. Era pesado. E era até uma questão pra mim do tipo, nossa, eu não posso dormir uma noite fora, porque senão ela não vai dormir, né? Então tem toda essa parte da amamentação que é isso. Por mais que o pai possa tentar amenizar, né, ajudar aqui e ali, a amamentação é uma demanda exclusiva da mãe, né? Então, eu também acho assim, que por mais que o pai possa ser o pai mais presente, a demanda, querendo ou não, acaba sendo muito maior pra mãe. Sim. A não ser que a mãe não queira, sabe? Então, até tá sendo bem falado, assim, tá sendo bem frase do momento, né? Se você sentir que você tá cansada, é porque você é uma boa mãe. Porque você tá dando o seu melhor e tal. Porque senão você leva, faz e, né? E deixa... Muita gente tem filho e não tem essa sobrecarga. Porque não tá nem aí. Então, quando você tá dando o seu melhor, é porque você é uma boa mãe. Então, você tá cansada, exausta, isso tá te exigindo muito. É porque você tá dando o seu máximo, né? E pro pai também. Sim. Então, tem tudo isso. E você sendo pai de menina, quais foram os aprendizados pra você?
sabe que antes de ter a Betina, a gente sempre comentava de ter menino. Não era assim que a gente queria, mas sempre o nome era do menino, a gente via a criança, será que vai ser parecido, né? O nome era Bento. E quando a gente descobriu que era Betina, nos primeiros minutos foi um baque, assim, porque a gente tinha certeza que era menino. Mas passou ali 3, 4 minutos, vira a chavinha e aí você já começa a reparar nas menininhas e, poxa, será que vai ser assim? E o que elas gostam? E aquele mundo mais lúdico, né? Da menina. Então, cara, eu amo ser pai de menina. Hoje mudou tanto assim que eu penso, não sei se eu ser pai de piá, sabe? De menino. Porque, cara, eu entrei assim no mundinho dela, sabe? Eu gosto, tenho paciência, então vai ser, quando eu tiver um menino vai ser bem, bem diferente. E você acha que tem aquela coisa que falam, ai, menina é mais grudada com o pai? Pelas redes sociais, as pessoas juram que a Betina é tipo assim, eu sou a pessoa favorita dela. Não sou, é a Érica. É porque só aparece vocês dois, né? A Érica não aparece. Não sou, ela tem um apego muito grande assim com a Érica. Claro, a gente também é super apegado, mas assim, ela sobrevive um dia longe de mim. Longe da Érica é impossível. Também pela questão do mamar, né? Mas a gente até postei um videozinho, eu falo, filho, quem você ama mais? Ela fala, mamãe. E tudo bem, assim. Outro dia ele falou alguma coisa nesse sentido, eu falei, não, minha mãe que falou. Que se ela amava mais a minha mãe ou a minha irmã, ou a piscina. Eu falei, se você não quer ficar chateada, não faça essa pergunta, porque a criança é sincera, Sim. né? Não, e elas passam mais tempo juntas. A Érica é super pacienciosa, ela é uma mãe incrível, assim. Eu sabia que ela ia ser uma ótima mãe, mas me surpreendeu demais, assim, ela tem uma super paciência, mais do que eu. As pessoas falam, nossa, você tem muita paciência. Não, ela tem muito mais. Então, elas se dão muito bem, assim. Eu sou mais aquele que coloca as regras ali, sou mais inflexível. A Érica já dá um jeitinho ali, sabe? Então eu falo, não, ela, mami, né? Cachorro, Policial mami. bom, policial mal, né? É. E você faz muitas brincadeiras e atividades educacionais, né? Com a Betina no seu dia a dia. Como que você incorpora e de onde veio essas coisas? É que a gente ainda não deu telas pra ela. Então você, quando não dá tela, é demanda, assim. Tipo, você tem Exige que muito mais mentalmente você ali, tem né? que entreter o tempo inteiro. Então, é uma maneira de sobrevivência você pesquisar atividades ali pra você entreter a criança. E não é nada, assim, muito de outro mundo também, porque nessa fase tudo vira uma brincadeira, né? Então, os dias que o tempo tá bom, a gente brinca muito com água, a gente sempre pesquisa atividades, assim, que, vai melhorar a parte motora, então a gente pesquisa também. E vai pesquisando para ir preenchendo esses tempos que a gente tem dentro de casa, e quando a gente não tá dentro, a gente vai pro parquinho para ela brincar. Mas é pesado, é uma decisão assim que você tem que estar muito consciente para conseguir levar adiante. Sim, é uma demanda e é uma fase, né? Agora, 2 anos, parece que vai virando umas chavinhas quando vai chegando perto dos 2 anos, que parece que tem mais energia, fica mais ativo e fala tudo e quer e tem as suas vontades próprias, então vai ficando cada vez mais desafiador ali, né? Muito desafiador. No carro é bem desafiador, porque eu imagino que para quem dá tela ali, você entrega a tela, a criança vai ficando entretida. Mas ela, nossa, a Erika que vai atrás, eu vou dirigindo, ela sofre mais ainda do que eu. Porque daí você tem que estar com o livro, tem que estar com a brincadeira, tem que estar contando história e pra ir até a gente chegar no local, sabe? Sei como é. A gente sempre foi assim, nunca gostou de... aquela criança que entra no carro e dorme. Mentira, nunca foi. Ela gritava na cadeirinha. Então sempre foi desafiador essa parte, assim, pra gente. E você, né, como diz papai multilíngue, como diz seu próprio Instagram, você é multilíngue e você ensina várias línguas pra Betina? Foi algo assim natural ou vocês já decidiram desde o começo, não, vai ser assim? A gente decidiu antes, numa viagem. A gente tava fazendo uma conexão. E aí, naquelas conexões que você fica parado no tempo no avião, sentou do meu lado uma mãe com 2 filhos. E os 2 filhos estavam falando 3 línguas. Era inglês, alemão e mais um, assim. E foi o meu primeiro contato. Eu nem sabia que isso era possível, nunca tinha visto ninguém. E aquilo me chamou a atenção, eu já gostava de idiomas, né? Aí, venci ali a minha timidez e mexi com a mãe, perguntei pra ela como que ela fazia e tal. Ela me contou um pouquinho da história. E eu guardei essa informação. Eu falei, se é possível, eu quero fazer isso também, né? A Erika é professora de português e de espanhol, então ela também gosta. Aí, quando eu vi ela, a gente tava sentado separado, eu falei, olha, tinha ali as crianças, achei muito legal, o que você acha dela? Vamos fazer.
E aí, assim que que ela engravidou, eu comecei a pesquisar e entender como que poderia ser feito, procurar os métodos. E começou na barriga. Então, dali na barriga, eu já separava um tempinho para falar com ela em inglês. A gente faz assim hoje, né? Eu, a maior parte do tempo, falo em inglês com ela. A Érica, a maior parte do tempo, em espanhol. E o português a gente conversa entre nós. E, às vezes, alguma coisa ou outra também vai no português. E tem dado certo, sabe? Tem dado bastante certo. Ela fala o vocabulário dela é super bom nos 3 idiomas. Por estar no Brasil e o português ser muito influenciado ali, a primeira intuito dela ali, a primeira vontade é sair no português. Mas se a gente já fala no inglês, ela já muda a chavinha e já começa no inglês também. Ou Ela ainda não vai pra escola? Ainda não. E aí vocês pretendem colocar ela numa escola bilíngue? Sim, a gente pretende. Porque quanto mais estímulos ela tiver, melhor vai ser, né? Eu brinco assim que cada idioma é como se fosse um copo. E cada vez que a gente expõe ela no idioma, a gente vai enchendo aquele copinho. Então, eles nunca vão estar nivelados. Porque no português é muito maior. Então, no português é a avó, é o vô, é os tios, entendeu? Agora, todas as oportunidades que a gente puder proporcionar nos outros 2, a gente vai colocar. A gente tá pesquisando agora, tem lá em Curitiba uma escolinha de futebol para crianças que é inglês. Então, eu já tô entrando em contato, já quero colocar. Porque é mais um estímulo para ela, sabe? Sim. Ai, gente, aquelas crianças que você senta do lado e a criança fala alguma coisa em inglês, você fica, é tão bonitinho, né? Que eu amo. A gente foi recentemente para os Estados Unidos, aí você vê as crianças de lá mesmo, né? Mas falando inglês assim, você fala, ai, gente, é tão bonitinho, né? E eles são uma esponjinha, assim, sabe? Então, eles pegam muito rápido. Às vezes ela fala uma palavra em português, e aí, como eu estou falando com ela em inglês, eu não a corrijo, eu simplesmente falo a palavra em inglês. E na hora ela já fala na entonação certa, no sotaquinho certo. Então é incrível. Ai, que bonitinha. E a gente tem falado disso, de como as pessoas veem o pai que faz, teoricamente, o que a gente considera o normal, ter essa colocação de, nossa, que incrível. Mas você também, você sente, não sei se dentro das redes sociais ou até fora, como eu poderia dizer, um certo preconceito de tipo, nossa, tá fazendo isso, pra quê? Tipo, né, cumprindo o seu papel de pai. Mas existe um preconceito muito grande em relação a isso também. Eu acho que, principalmente a gente que vive em cidade pequena, sempre tem, né? Sempre tem aqueles que falam, ai, que pai Nutella. Ai, por que isso, né? No meu tempo não era assim. Mas, cara, você tem que escutar por um lado e soltar pelo outro. O importante é o que você tá fazendo. Você sabe que você tá dando o teu melhor. E vida que segue, né? Não tem que ficar ali baseado na opinião do outro, não. Sim. A gente falou que na questão de estudar durante a gestação. E depois da gestação? Você foi procurar aprender alguma coisa depois que nasceu? A Betina recém tinha nascido, eu já comecei a pesquisar sobre BLW. Porque daí parece que já Faltava 6 muda. meses. Faltava 6 meses e eu já tava lendo os cortes e tal. Até que eu fiquei tipo uma semana assim lendo sobre tudo. Eu pensei, gente, eu tô ansioso. Eu vou apagar o aplicativo, depois eu volto a baixar. Sabe? Mas eu continuei, assim, porque a gente sempre estimulou ela muito. Então a gente sempre colocava ela no chão, né? Porque a gente entende hoje que o chão é super importante pra criança. Então, quais eram os estímulos para ela rolar? Quais eram os estímulos para ela engatinhar? Então, a gente sempre foi fazendo ali os exercícios e pesquisava no YouTube, lia livro e ia fazendo. Quando ela avançava um passo, a gente já pensava no outro. A gente tá chegando ao fim, mas aí eu queria que você deixasse um recado para os papais que estão nos assistindo, né? Eu sei que a grande maioria aqui são mulheres, mas mulherada, coloca aí pro marido assistir, né? Coloca pro parceiro assistir também. Um recado para os pais que estão começando ou vão começar, né? Estão com a esposa grávida ou acabou de nascer ali, recém-nascido. Uma dica em relação à paternidade, ao que ele pode fazer pela criança e pela mãe. Eu acho que é super importante existir essa disponibilidade do pai em aprender. Porque, tudo bem, às vezes também não é tão intuitivo quanto é para alguns. Mas precisa ter essa abertura para, se eu não sei fazer, eu aprendo. Estar ali com aquele olhar atento para a mãe desde a época da gestação. Talvez se você não tenha tanto tempo disponível, mas só de você saber o que está acontecendo, de você perguntar quando que vai ser o médico, como que foi no médico. Às vezes nem isso os caras fazem. Então, assim, precisa ter esse olhar empático para que as coisas sejam divididas ali dentro do possível e se entregar
pra paternidade, sabe? Porque é isso de você se apropriar do papel e tá junto e aprender e crescer ali e dividir e tá bom nos bons e nos maus momentos, sabe? De ter essa parceria mesmo, porque é muito importante para o casamento, né? A gente fala bastante da paternidade, mas não tem como você ser um bom pai se você não for um bom marido. E se você não cuidar disso, vira uma bola de neve. Então, por isso que muita gente se separa já no início, quando tem filho, porque se não existir essa parceria, nenhum casamento aguenta, né? Então, se você valoriza a família, se você entende que isso é algo mais importante, busque aprender, busque fazer. Não vai ser tão bem feito quanto a mãe, talvez? Não vai, mas faça do teu jeito, mas faça, né? Não espere a mãe pedir, acho que isso é super importante, né? E conversem, acho que é importante se conversar e sempre ter esse alinhamento do tipo, tá pesado pra você, o que eu posso fazer pra te facilitar? Vamos fazer combinados, né? Que nem eu comentei ali. Não é difícil, mas precisa haver disposição. Porque se o cara achar que vai virar pai e só vai ser o pai de selfie, que é o pai que tira fotinho e posta nas redes sociais, mas não se envolve com nada, aí não vai dar certo. Até você falou essa questão de... às vezes não vai fazer tão perfeito quanto a mãe, mas tem que fazer. Eu falo isso, eu já falei outras vezes aqui, e até em grupos de mães, que às vezes a mãe critica muito. Critica tanto que a pessoa deixa de fazer, o pai às vezes deixa de fazer porque, nunca faço certo, ou não faço do jeito dela. Então, assim, claro que você pode dar dicas de como fazer assim, ou assado, mas também deixar fazer e deixar aprender. Deixar aprender. Porque senão a pessoa acaba deixando de fazer pra ajudar, porque sempre que faz dá errado, então é melhor não fazer mais, sabe? Quando a Betina era menorzinha, eu tinha o meu jeito de fazer ela dormir, a Erika tinha o jeito dela. Agora imagine se eu fosse fazer a Erika falasse, não é assim que ela dorme. Não, cada um vai criar a sua conexão ali, vai ter o seu próprio jeito. E respeitar e ao invés disso, não só criticar, mas incentivar, de elogiar, sabe? De falar palavras ali de afirmação. Então eu sempre falo, cara, Erika, você é uma super mãe, você passou a noite inteira dando de mamar, que legal, que bom. Então assim, você reconhecer aquilo que você está vendo também é muito, muito importante. Sim. E um recado para as mamães. Recado você deixaria para as mães que também estão nessa fase de início ali da maternidade? Que tem paciência, né? Pelo que eu leio no Instagram, que tem que ter muita paciência. Mas eu acho que é isso de buscar conversar, assim, sabe? Eu me coloquei... Indica o perfil dele pros papais. Eu me coloquei, assim, nesse papel de dar voz a algumas pautas de mães. Porque, infelizmente, tem cara que se vê uma mulher falando, ele fala, ai, que mimimi, ai, que reclamação. Mas se vê outro cara falando, ele vai, opa, então é isso mesmo, então ela tem razão. Então, eu dou essa voz, eu utilizo a minha pequena influência ali para falar sobre esses assuntos e, cara, para que as mães mandem mesmo pros maridos, pros pais, para que haja uma mudança. Teve um comentário que o cara falou, você faz esses vídeos para que briguem no casamento. Eu falei, não, pelo contrário, para que se alinhem, para que se mudem as atitudes, para que mude a perspectiva, sabe? E quando eu recebo recado dos pais falando, cara, eu vi teu vídeo e mudou a minha maneira de pensar, agora eu entendi que eu não ajudo, mas que eu faço. Aí eu falo, cara, tá dando certo, é pra isso que eu tô aqui, que eu tenho que continuar. Se a gente vê até hoje, né, pessoas falando assim, nossa, ele lava a louça, tipo, né, que incrível, que dirá na parte da criação de filhos, né? Então, precisa realmente, e acontece muito de, o homem às vezes foi criado dessa forma, então ele acha que esse é o certo, que esse é o normal. Então, manda vídeo, tá, gente? Uma coisa que eu sempre fiz foi em relação a li alguma coisa, informação de introdução alimentar, disso, daquilo, eu sempre vou, encaminho, informação, tá aqui, informação, Sim. vamos aprender junto, né? E vou um pouquinho além da tua pergunta, se vocês ainda não têm filhos, converse sobre isso antes de ter filhos também. Porque não basta o cara dizer, quero ter filhos, sonho em ser pai. Porque às vezes ele nem sabe o que é ser pai. Então pergunta pra ele o que ele acha de dividir as tarefas. O que ele acha de um pai que troca a fralda. Se o cara falar assim, acho que não é meu papel, fuja. Fuja enquanto é tempo. Porque é a decisão mais importante da nossa vida, né? Eu sei que hoje em dia tem muito
esse papel da família tá meio assim, não deu certo, termina, mas eu não penso assim, eu acho que a gente tem que lutar. Só que é muito mais fácil você acertar essas coisas antes de casar do que depois que casou e perceber que a pessoa não tá nem aí é um problema pro resto da vida. Sim. Né? Eu acho que tem muito isso. Hoje em dia as coisas estão muito fáceis Descartáveis, assim, muito né? descartáveis, né? Então, não deu certo, separa, tal. Mas a partir do momento que tem uma criança envolvida, é um vínculo pro resto da vida. Exatamente. E o quanto isso afeta a vida da criança, né? Então, é isso, tem que insistir, tem que ver o que pode melhorar. E o quanto antes isso for feito, melhor Sim, ainda, melhor. né? Então, tem muito disso, assim, de... hoje em dia tá tudo muito... As pessoas não querem nem tentar. Né? Tá bom, vai, tá, ok. Então, tá muito descartável, muito. E o quanto também a gente tem que entender o papel importante que o pai tem na vida da criança. No desenvolvimento de confiança, de personalidade dela. E muitas vezes esses pais que às vezes até estão junto ali, mas não fazem parte, né? Não querem estar presentes, não querem fazer ali o seu papel. E o quanto isso vai afetar no futuro dessa criança. Eu recebi um comentário uma vez de uma mãe que falou assim, uma mensagem, não era nem comentário público. Ela falou, eu sinto que meu filho é órfão de pai que mora em casa. Então imagina que coisa mais triste, né? Então por isso que precisa conversar, que precisa alinhar. Se você ainda não casou e tá namorando, conversa sobre isso. Veja o que a pessoa Jonathan tá aquela pessoa, tipo, foge enquanto dá tempo. Foge enquanto é tempo, porque depois que casou, aí o bicho pega. E é aquela coisa que eu sempre falo. Quem inventou aquela frase de que criança segura casamento é a maior mentira. Porque pelo contrário. Pelo contrário, porque é muito mais desafiador quando tem uma criança, né, envolvida. Então, tudo muda, é isso. Pense antes, conversem antes. Ter um relacionamento onde existe conversa, onde existe essa troca, onde você se sente confortável de colocar os seus medos, as suas inseguranças. Porque senão, você não tem uma rede de apoio ali mesmo, né, dentro de casa. Então, não tem esse lugar seguro. Então, é muito importante existir essa troca, essa conversa, mesmo antes de ter filho. Exatamente. Né? Até porque, né, existe uma romantização ali da separação hoje em dia, que você olha ali as pessoas comentando que separaram e parece, ai, que fofinhos e que lindos. E não se fala do quanto aquilo deve ser difícil, e quanto é difícil para criança. Então, até às vezes pessoas lendo aquilo pensam, se é tão fácil assim, vou separar também. Mas não é, né? E assim, às vezes pode até ser para os pais, mas para a criança nunca é, exatamente. Né? Nunca é fácil, nunca é confortável e sempre vai deixar marcas ali na história dela. Eu nunca vi alguém que teve pais separados falando, nossa, eu quero ter isso para meus filhos também. Também quero dar uma, né? Não tem, por quê? Porque é difícil, né? Então, tem que pensar bem. E a gente tá falando tudo isso e eu fico imaginando as mães solos, né? Então, se já é difícil com um parceiro, o quanto deve ser difícil se você sozinha, né? Sem ter ali uma pessoa do lado. Então, tem que ter ali 3 vezes mais paciência, mais força para conseguir lidar com tudo isso. Então, é muito difícil, né? A gente fala isso de romantizar a maternidade. Eu acho que hoje isso já tá sendo mudado bastante. Até tá se falando muito desse lado mais difícil. E não é na intenção de, gente, não tenho filhos porque é muito difícil. Mas assim, saibam da realidade. Se preparem para isso. Né? Eu tenho uma irmã que tá pretendendo em breve e tal. Aí às vezes ela fica pra mim, não me fala para não me desestimular. Eu falo, não, mas assim, é para você se preparar. Esteja preparada para esse tipo de mudança. Esteja preparada para tal coisa. Porque o baque vai ser menor quando vier, né? Então, não é até porque, assim, se você desistir de ter filho por conta dessa parte, que você já sabe que vai ser difícil, não é para você ter mesmo, né? Porque vai ser difícil, né? Para uns, às vezes, pode ser mais ou menos. Depende de rede de apoio e muitas outras coisas. Mas difícil é. Sim. A maternidade não é fácil. Tem as suas delícias e tem o lado difícil também. Sim. Né? Você até falou, se eu tiver um menino, vocês pretendem ter mais filhos? Hoje em dia, pensando, né? Porque tudo pode mudar. Sim, a gente pretende. Por quê? Porque eu sou filho único e a Érica é filha única. Então a Betina não tem tios e ela não tem primos. E a gente sente muita falta, assim. Eu sempre senti falta de ter irmãos. Senti na infância, senti na adolescência e sinto hoje, assim, muito também. As necessidades mudam ali de acordo com o tempo, mas sempre brinco, assim, a gente tá em casa, às vezes, num sábado, eu falo, cara, se eu tivesse uma irmã, eu queria ter uma irmã.
eu ia ligar pra ela e falar, faça um bolo de chocolate que eu vou aí, sabe? Aham. Aquela coisa que, tipo, que por mais que você tenha amigos e que você tenha intimidade, tá todo mundo na correria, todo mundo tem seus, né? Você não tem aquela liberdade que você teria com um irmão, com uma irmã. Então, a gente quer muito dar irmãos pra Betina e ter uma família super grande. Eu acho que é super importante também na criação, porque quando você tem um irmão, eu imagino, né? Cresce ali aprendendo a dividir, cresce brigando e tendo que fazer as pazes, cresce entendendo que você não é ali o centro do universo, mas que tem outras necessidades também. E a gente, como filho único, a gente sabe que a gente é tudo em primeiro lugar e nunca precisou dividir nada. Então eu tenho um lado egoísta que eu sei que é por ser filho único, sabe? Então até na formação do caráter ali, eu acho que ter irmãos facilita para te preparar para a vida, né? Eu tenho uma amiga que brinca que quando ela fala com os amigos dela que são filhos únicos, ela tem que pisar em ovos. E a gente sabe que é um pouco isso, porque a gente se ofende mais fácil, porque a gente não brigava na infância em casa, a gente era tudo pra nós mesmos, né? Então a gente quer ter muito. Então a gente quer ter mais e eu quero ter mais 2. Queremos ter mais 2. Uhum. Meninos, meninas. A Érica ainda continua querendo o menino. O que vier, tá bem. Uhum. É que é aquela coisa, né? A gente, quando entra no universo, seja ele no de menino ou no de menina, a gente pensa, nossa, como será que é o oposto, né? Parece que. Mas até então, antes também não sabia, né? Não sabia. Você aprende, né? Eu brinco que, não sei ser pai de piá, mas a partir de menino, piá é menino, né? Mas a partir do momento que eu souber, cara, você entra no mundo e vai aprender a brincar de outra maneira, né? Porque tem ali as suas diferenças. Então, vai aprender também. Sim. E uma coisa que eu queria comentar que eu sinto falta pra Betina também. Eu tava vendo você conversando com a tua irmã e ela disse, né? Que, nossa, ela ama tanto a Gigi que ela pensa que como que vai se amar o próprio filho, alguma coisa assim, né? Uhum. E a gente sente isso de não ter uma tia, um tio pra ela, sabe? Uhum. Claro que temos amigos e ensinamos ela a ensinar os amigos, a chamar os nossos amigos de tios. Mas aquele amor incondicional, assim, que é o mais próximo de pai e mãe, é o de avô e de avó, é de tios. Uhum. Então a gente quer propiciar isso para os nossos netos, no caso. Pro futuro, né? Pra futura geração. Entendo. É isso, assim, eu não cresci com. Eu não tinha primos, meus primos ou eram muito mais velhos, ou foram muito mais novos. Então, da mesma idade, da mesma faixa etária, assim, não teve. E mesmo quando teve, eram poucos, assim, nunca fui de uma família muito grande. Uhum. Mas eu tinha minha irmã, assim, da idade próxima. Então, a gente cresceu sempre muito juntos. Eu nunca tive essa coisa de, me sentir sozinha. A gente ia junto pra todos os lugares. A gente ia pra mesma escola, a gente ia pros mesmos lugares. Só que agora, na geração da Gigi, tem muitos primos na família, parece escadinha, assim. Eles parecem até irmãos, todos loirinhos, bem parecidinhos. Então, eu falo, ela vai ter uma coisa que eu não tive, que é essa relação mais com próximo. primos, né? Essa convivência com os primos e tal. Que também é uma relação diferente, claro, né? Nunca é a mesma coisa que ter irmãos. Mas… Já facilita, Já né? facilita, porque é família, é diferente, enfim. Então, tem isso aí também, né? Eu também não vim de família grande. O meu marido, ele praticamente foi filho único até os 12 anos. E aí, agora ele tem uma irmã eu tenho 2 irmãs, uma por parte de pai e uma por parte de mãe. Mas também muito mais novas, né? Então, tipo, não teve aquela fase de crescer junto, de brincar junto. Ele já era muito mais velho. Então, também é diferente. Eu tenho um irmão que é mais velho, então também é diferente essa relação de proximidade com a idade também, né? A idade também influencia muito ali. Mas é isso, também a gente nunca sabe como vai ser, né? Claro. Relação de irmãos, relação de primos, enfim. Sempre é uma caixinha de surpresa. Por mais que a gente planeje todo o futuro dos nossos filhos, né? Eles Só que Deus vão, sabe. Só Deus sabe. Eles que vão seguir o caminho deles ali. Bom, eu queria agradecer pela sua participação. Passou muito rápido. Passou muito rápido, né? É muito gostoso. Sim. Queria agradecer pela sua participação. Gente, eu vou deixar aqui na tela e também na descrição para quem tá nos ouvindo o @ do Instagram, que é Papai Multilingue, mas tá aqui embaixo também. Se quiser deixar um recadinho final para quem tá nos assistindo. Pra quem quiser me acompanhar, eu tô em todas as redes sociais como Papai Multilingue. Me segue lá. Tô começando agora a dar os primeiros passos no YouTube. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui. E até a próxima. Até a próxima. Gente, eu queria agradecer vocês também. Essa foi a nossa 2ª temporada do podcast Vida de Mãe. Esse projeto que começou meio do nada, né? A minha vida
mudou com a maternidade. Não tem como o meu conteúdo também não acompanhar esse processo. E encerramos aqui mais uma temporada do podcast Vida de Mãe. Depois de muitas histórias, muitas conversas, muito bate-papo e muito aprendizado, sem dúvida, né? A gente vai vendo como cada pessoa tem uma experiência diferente, uma visão diferente. E a gente sempre vai aprendendo um pouquinho com cada um. Então, queria agradecer a todo mundo. Quero agradecer também os estúdios da You Group que fizeram parte dessa segunda temporada toda. E é isso, gente. Um beijo. Até os próximos. Até o próximo ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.